tenho medo do sofrimento. Como lhe digo, não é a morte que me faz medo, não é a morte. Seria um excelente sinal se daqui a umas décadas não houvesse nenhum testamento vital. Quer dizer que as coisas eram tão perfeitas no nosso sistema de saúde e na nossa medicina que ele nem era necessário. O problema está em que para uma boa parte da população portuguesa não há cuidados paliativos. Não porque as pessoas não queiram, mas porque não há. Era ideal e é premente que se crie o Registro Nacional de Testamento Vital, no sentido de permitir uma consulta imediata ao médico. Caso contrário, as pessoas só podem fazer valer a sua declaração de vontade se forem portadoras da mesma no momento em que são internados ou se tiverem algum familiar que tenha conhecimento que a pessoa fez o testamento. A primeira proposta foi apresentada em 2006. No espaço de 6 anos, passou a ser lei. Desde 16 de agosto, que qualquer português pode fazer um testamento vital. O processo surgiu em Portugal em torno de 2006, quando eu e as minhas colegas da direção da Associação Portuguesa de Bioética entendemos por bem fazer uma proposta à Assembleia da República de legalização do testamento vital. A maior parte, ou todos, os países ocidentais perto de nós têm, desde há muito, diretivas antecipadas e, portanto, faltava a Portugal dar este passo. A primeira reação, quando fiz esta proposta de legalizar o testamento vital em Portugal, em 2006, foi um misto de surpresa, porque agora? Porque este problema? Até na questão simplesmente da recusa de tratamento, mesmo para pessoas conscientes, que, digamos, a lei assegura, é um direito que a lei assegura às pessoas, a própria recusa de tratamento não é muito bem vista pelos médicos. Quase 90% dos nossos doentes, o testamento vital já era cumprido, já era feito, porque isto é discutido com o doente, fica registado no processo clínico. Não estão muito habituados nas suas decisões a tomarem em linha de consideração a autonomia do doente e a sua liberdade. O testamento vital existe para quando eu não estou capaz de tomar decisões. E, sobretudo, quando fico incapaz de tomar decisões de uma forma abrupta, quando não tive a oportunidade de o discutir com os profissionais de saúde. Por exemplo, o tal acidente de viação, tem um acidente, fico em coma. Se eu não discutir isto com mais ninguém sobre se quero ser ventilada, se não quero ser ventilada, pois aí o testamento vital pode, assim, aí sim, vai ajudar porque permite-me conhecer um bocadinho melhor a pessoa que eu não conheço. Chamam-lhe também diretiva antecipada de vontade, uma vontade escrita para ser seguida quando alguém já não se pode expressar. Uma vontade que chegou também a Maria Carmo Vieira. É professora de língua portuguesa, vive em Lisboa, viu o pai e o sogro morrerem em sofrimento. Quer ser ela a ditar a própria morte. O meu objetivo é mesmo fazê-lo, porque disseram que poderia ir dos 6 euros aos 100 euros, o fazer isso no notário, e por isso mesmo é que eu até tirei o decreto-lei da internet para ler isto com atenção. Mas eu não vou esperar por uma série de coisas que têm que ser feitas para custar 0 euros. Eu acho que vou fazer antes, sobretudo porque, quer no IPO, eu vi situações terríveis e falei com pessoas com sofrimento terrível e que depois duraram uma semana ou um mês e que elas próprias me diziam que se tivessem coragem para se suicidar, que o fariam. Quando eu puder vir com a minha mão, beber a água, pôr as gotas e tratar-me, é uma coisa. Se eu estivesse, por acaso, aprisionada de mim com um AVC ou com outra coisa semelhante, é isso que me aflige, é não depender de mim e eu poder tratar-me. Isso é que me faz mesmo muita impressão. Maria não quer, por exemplo, ser mantida em estado vegetativo. Aos 60 anos, já viveu muitas histórias de doença de familiares próximos que não quer ver repetidas. O meu pai tinha Parkinson e depois teve um AVC que realmente a expressão que eu encontro é que ele ficou prisioneiro dele próprio, ele estava fechado nele e
não se alimentava, não se mexia. Essa ideia de que os médicos são paternalistas, de que querem fazer tudo a todo custo, é uma ideia errada. E eu dizia aos médicos, mas o meu pai está com uma respiração que eu até me ponho a tentar respirar como ele e eu não consigo, ao fim de 1 minuto ou 2 eu estou cansadíssima. E eles realmente diziam que sim senhora, que era assim, mas que não havia nada a fazer. Eliminar tudo o que possa retardar o processo natural de morte. Isto é uma ideia, este é um conceito, como eles dizem aqui, o processo natural de morte, que pode ter várias interpretações. O que é o processo natural de morte? Até se poderia dizer, filosoficamente falando, que estamos todos em processo natural de morte. Não é desde que nascemos. Sobram inúmeras questões. O que é o fim da vida? O que é morrer naturalmente? Não se sabe quantos portugueses já fizeram o testamento vital, mas fala-se ainda na ordem das poucas dezenas. O documento pode ser feito por qualquer cidadão maior de idade, desde que tenha capacidade legal, isto é, tem que ter mais de 18 anos, não estar interdito nem inabilitado, ou sofrer qualquer anomalia que impeça a declaração de vontade de forma consciente, livre e informada. É um documento escrito, onde eu, no fundo, escrevo, por exemplo, que não quero ser submetido a tratamentos fúteis. Um tratamento não é fútil pelo tratamento em si, ou seja, eu não posso dizer que a ventilação invasiva é fútil, porque se eu tiver um acidente e precisar de ventilação, quero que me ventilem, é muito útil. Certo? Mas em determinada situação, por exemplo, se eu tiver um doente com doença incurável, avançada e progressiva, em que prolongar a vida do doente é para ele um sofrimento, então a ventilação já é fútil. Será que eu poderei colocar numa diretiva que se eu um dia vier a padecer de Alzheimer ou de outra demência profunda, irreversível, e se eu tiver uma pneumonia ou outra perturbação grave, eu posso pedir que não me tratem a pneumonia e me deixem morrer o mais confortavelmente possível? Posso dizer isso? A demência não é uma doença em que eu esteja perto da morte. Eu posso durar muitos anos ainda, mas nesse estado. E há pessoas que já me disseram, se alguma vez tiver demência, eu não quero viver mais. Se eu estivesse centrada, por exemplo, em questões de beleza, por exemplo, se eu ficar muito desfigurada, pois às tantas vou pedir para me matarem, porque não me faz sentido ter uma vida desfigurada. Mas se a minha vida não valer só pela minha beleza física, não, pois aí, se eu ficar desfigurada, vou conseguir contornar esse problema. Não vou deixar de estar desfigurada, mas vou contornar esse problema. No caso de Maria, desde cedo, as leituras fomentaram a curiosidade sobre 2 temas, a morte e Deus. Não quer entrar nas urgências de um hospital e deixar para os médicos a última decisão. Uma coisa é nós pensarmos, vou sofrer, como no meu caso que tive um cancro, que tive que optar em fazer a quimioterapia, a radioterapia, e pensar, pronto, vou passar por tudo isto, mas porque tenho esperança de sobreviver. Uma coisa é isso. Outra coisa é eu sentir que estou num estado tal que não me interessará ou que não poderei dizer que já não me interessa viver assim e manterem-me assim. O que impressiona é se nós não pudermos sair dessa fase de sofrimento até à morte. E eu acho que não vale a pena, é uma questão de dignidade. Estupidamente podem chamar cobardia, chamem o que quiserem. Agora, neste caso, eu tenho a liberdade de poder optar. E ninguém, quer dizer, não é aceitável que tentem ajuizar do porquê da minha situação, ou que lamentem muito, ou é porque estou mal. Não é porque esteja mal ou deixasse de estar, é porque concordo que seja assim.
Há algumas circunstâncias onde a interpretação daquilo que está certo ou que está errado é variável de pessoa para pessoa. O médico pode dizer, não, nestas circunstâncias, suponhamos, não desligo a máquina, não é? Mas se já for noutra circunstância, eu já faço isso. Eu tive uma situação assim, que me tocou, em que o doente me dizia, eu quero morrer daqui a uma semana. E quando fomos trabalhando a situação e fomos controlando alguns problemas que tinha, no final da semana dizia, não, ainda bem que não me ouviu. O médico salva e trata quando pode, não é? Mas aliviar o sofrimento em princípio pode sempre. Há aqui uma zona cinzenta que a própria medicina não consegue resolver, que a deontologia médica também não resolve, que as leis da arte médica também não resolvem e que, portanto, obviamente que os próprios médicos são os primeiros a agradecer que haja alguma coisa que lhes indique um caminho, que lhes diga o caminho certo é este, porque esta seria a vontade do doente nestas circunstâncias. Para já, é no notário que se pode fazer o testamento vital. Os custos variam e o sigilo é a questão principal de todo o processo. E é esse o motivo pelo qual eu não posso estar aqui sequer a ilustrar-vos um exemplo material do que é um testamento vital. A maior parte das pessoas que nos procuram já vêm com, pelo menos, a situação clínica pré-definida. Portanto, já falaram com o seu médico de família. Perguntamos, o senhor, estando num estado de incapacidade, pretende ou não alimentação ou hidratação artificial, sendo que estes dois tratamentos só vão retardar, no fundo, o processo natural da morte. E as pessoas dirão se querem ou não hidratação e alimentação artificial. E, portanto, isso será reduzido no testamento. O fim da vida é ainda pouco discutido, dizem. A medicina trata também casos sem cura, onde os cuidados paliativos se ocupam de combater o sofrimento. São cuidados prestados em caso de doença incurável, avançada e irreversível. Os portugueses podem pedir esses cuidados no testamento vital, mas não estão eles já garantidos? Os cuidados paliativos são um direito da pessoa, nós não temos que pôr numa diretiva antecipada, não deveríamos ter de pôr. Isso mostra o atraso de Portugal. Um doente com cancro pode estar a fazer quimioterapia paliativa e ter, ao mesmo tempo, a intervenção de uma equipa de cuidados paliativos. E nós, neste momento, aqui no Hospital São João, temos já vários doentes assim. Eu posso lá pôr à cautela, não é? Quer dizer, mas não, é um bocado ridículo. O doente tem o direito de ter cuidados paliativos, peça ou não peça no testamento vital. Se não tiver um testamento vital, tem direito a ter cuidados paliativos. E tem direito a uma intervenção global no sofrimento determinado por doença grave ou irreversível, em fase avançada, incluindo uma terapêutica sintomática apropriada. Era o que mais faltava, que a terapêutica sintomática não fosse apropriada. O testamento vital será o mote para se falar de temas como o suicídio assistido e a eutanásia, à semelhança do que se passa noutros países da Europa? Por exemplo, a Dignitas, na Suíça, é uma associação humanitária que presta ajuda no suicídio. O suicídio assistido é permitido desde que seja a própria pessoa a realizar o gesto final. Os vídeos dessas histórias estão na internet. Estamos nós longe ainda de falar do fim de vida nesses termos? A temática sobre a eutanásia e o suicídio assistido surge em Portugal numa altura em que o debate europeu e americano já vem desde há muito. Passou-se a discutir este tema dos cuidados paliativos, da morte com dignidade, até da eutanásia e da assistência ao suicídio. Todos estes temas se passaram a debater muito mais abertamente na nossa sociedade. Um estado vegetativo persistente, como o daquela italiana